Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo de analisando empresas americanas e classificando-as. Sem mais delongas, hoje a gente vai analisar a Amazon. Já deixa o like aí e bora pro vídeo, beleza? Bom, dando uma olhada geral aqui, ela é uma empresa negociada a mais de 2 trilhões de dólares. Se eu não me engano, ela é a quarta maior empresa dos Estados Unidos, mais uma das Big Techs. Não paga dividendo, para quem está de olho em dividendo, essa empresa não paga. Em relação à receita dela, a gente pode ver que ela tem uma diversidade bem grande aí, várias frentes de atuação. A gente vai entrar em mais detalhes em relação a isso mais pra frente no vídeo, mas o que a gente precisa tirar de interessante aqui é o seguinte: há 7 anos atrás ela era bem dependente da parte online store, ou seja, o Amazon.com, onde as pessoas fazem compra, provavelmente muita gente já comprou lá, ela era muito dependente da Amazon.com. Hoje em dia, em 2024, você pode ver que está bem mais equilibrado o portfólio dela, tendo outras frentes, como outros vendedores, a parte de nuvem dela, a parte de propaganda, enfim. Isso é bem bacana, ela conseguiu diluir os ovos em várias cestas e isso é muito saudável para a empresa como um todo. Bom, bora dar uma olhada então nos números com um pouco mais de detalhes. Como a gente viu, a receita dela é extremamente saudável, aqui a gente tem um histórico até maior, subindo de 2005, a gente vê que é um crescimento de 2 dígitos ano após ano, deu uma desacelerada recentemente, mas super natural, é difícil manter esse crescimento eternamente, né? Então, ou seja, não vejo isso como um problema. Tem um lucro bruto muito saudável também, em torno de 50%, que é ótimo para uma empresa desse porte, né? Se a gente der uma olhada aqui no lucro líquido, a gente vê que ela já teve um pouco mais de dificuldade. Até 2014 ela teve entre altos e baixos anos de prejuízo e foi mesmo a partir de 2015 que ela deu uma boa deslanchada, entregando resultados bem sólidos ano após ano, com exceção de 2022 que ela teve um prejuízo de 2,7 bilhões, depois de vir de um lucro de 33 bilhões, né? Foi um fato curioso. E o que aconteceu aqui foi que eles fizeram um movimento arriscado de adquirir 20% dessa empresa aqui, né? A Rivian. Rivian, para quem não conhece, é uma montadora de carros elétricos, mas diferente da Tesla, ela não é tão grande assim e o foco dela são mais esses carros off-roads, vans, caminhões, né? Então ela tem um público um pouco diferente. A Amazon arriscou comprando 20% dessa empresa, só que o que eles não contavam é que no primeiro ano dessa empresa as ações iam despencar mais de 65%, né? Então eles tiveram que reportar isso na contabilidade, aquele prejuzão deles lá. De novo, foi um movimento arriscado, fazia sentido para eles. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre a relação da Amazon e a Rivian para frente, só que o que importa agora é a gente entender que foi um movimento bem atípico, assim, foi uma questão bem pontual, não é um problema que a gente deve se preocupar no futuro. Já em relação ao balanço patrimonial, a gente vê que ela tem um patrimônio total também extremamente saudável, crescendo ano após ano, saindo de 1 bilhão em 2007, já está 285 bilhões, muito acelerado. Dívida líquida também saudável. Ela operava com dívidas líquidas negativas até 2016. A partir de lá, por uma questão de estratégia, ela achou que fazia sentido se endividar, mas de maneira saudável, mesmo assim, né? Ela está com 40 bilhões atualmente, mas muito saudável em relação ao seu patrimônio total, ou seja, bem tranquilo. Em relação ao fluxo de caixa, a gente vê que é um fluxo de caixa saudável também, em geral vem crescendo. Ela teve 2021 e 2022 um pouco mais complicado por conta daquela questão da Rivian, pós-pandemia, enfim, mas já voltou para 32 bilhões, já está tendo o seu melhor fluxo de caixa da história, ou seja, já está super positivo também. Em relação ao valuation, a gente pode ver que ela é negociada a múltiplos altos, né? Ela tem números muito bons, o que justificam. Já teve um PL de 150, 70, um preço sobre valor patrimonial de 20, 16, enfim, era alto. O ponto positivo aqui é que mesmo sendo alto, atualmente ela tem os melhores múltiplos da história dela, né? Então hoje ela é negociada a um PL de 38, que é o melhor número da sua época mais recente. Em relação ao preço sobre valor patrimonial, está negociada a quase 8, que também é um dos seus melhores números aí na sua época mais recente, ou seja, ela está relativamente barata para os padrões da Amazon. Bom, então em relação aos números, a gente vê que não tem muito problema na empresa, tirando aquele fato pontual de 2022, a gente vê que é um crescimento saudável, ela está melhorando as margens, o endividamento é tranquilo, o valuation dela está no momento bom, ou seja, em relação aos números eu estou bem tranquilo, achei uma empresa bem interessante. Bom, bora dar uma analisada no gráfico então, vamos ver se a gente acha algum ponto importante, dar uma olhada no histórico dela. Enfim, a gente vai começar aqui no gráfico semanal, sem linhas por enquanto, e a gente vê que assim como o número, ela começou a dar aquela deslanchada a partir de 2014, 2015 aqui, fazendo um movimento bem agressivo para cima, tendo subido numa tacada só 1000% e já tendo atingido na máxima 1600%, né? Quem pegou essa subida toda deve estar muito feliz. No meio do caminho ela ainda deu uma travada aqui, deu uma boa corrigida depois que os Estados Unidos começou a subir os juros,
depois que os juros se estabilizaram, começaram até a cair, ela engrenou essa subida aqui muito saudável. A gente vai dar uma olhada aqui no gráfico diário, vamos colocar as linhas. Então a gente pode perceber aqui, né, que no começo de 2023 até hoje, ela já subiu 187% nessa tendência de alta muito bem estabelecidas, com fundos e topos, tendo SLTA como suporte, a média de 200 também como suporte, e a gente pode ver que depois de atingir as máximas ela já recuou 14%, né? Ela está chegando num ponto interessante aqui, eu vou até sinalizar. Aqui tem várias confluências, né? A gente tem a média de 200 passando embaixo, a linha de tendência de alta. Aqui tem uma troca de polaridade também, né? Um ponto de interesse onde tem um topo, um fundo muito bem definido. Ou seja, se ele chegar aqui cair um pouquinho mais, talvez uns 6, 7%, ou até passar uns 14, 15%, eu ficaria bem confortável em comprar, porque eu acho que é um ponto interessante. Lembrando que quando a empresa ela é muito boa, que é o caso da Amazon, é difícil a gente ver pullbacks extremamente agressivos, né? A gente viu um aqui de 20%, outro aqui. A gente vê que tem a tendência muito bem desenhada aqui, e aqui é um pullback. A tendência, então, é que ela bata aqui e vá para a máxima, entregando uns 20%, ou até já rompa, entregando 20%, 30%, já fazendo novas máximas seguindo a tendência. Ponto muito positivo o gráfico, gostei bastante também. Bora só comparar com algumas casas de análise para a gente ver se faz sentido ele romper as máximas? Bom, se a gente der uma olhada aqui nos analistas do TradingView, eles têm como alta forte, o que é um bom sinal, tem uma média de 270 a 306. Se a gente der uma olhada em algumas outras casas de análise, a gente tem aqui valores de 260, 270... Acho que a média seria isso, 280 a 300, alguma coisa nesse meio, né? Então vamos voltar aqui para o gráfico. De acordo com as casas de análise, então, o valor de referência deles é de 260, 280. Eu acho o valor bem razoável. Basicamente seria seguindo a tendência de alta dela. Não tem muito segredo, é bater aqui, às vezes dar uma pipocada aqui, depois partir para as novas máximas e assim vai, até chegar ao alvo deles, que por hora seria mais ou menos aqui. Acho bem interessante, tem espaço para crescer, tá num recuo bacana aqui, ou seja, é uma empresa que eu tô bem de olho sim. Bom, se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like aí, a gente vai agora analisar um pouco do cenário macroeconômico que ela tá inserida, algumas características da empresa, e aí a gente vai definindo nossa prateleira de oportunidades, como é que ela se classifica, beleza? Antes de entender exatamente o cenário econômico que a Amazon tá inserido, a gente precisa entender quem é a Amazon de verdade, o que essa empresa chamada Amazon faz na realidade. E a verdade é que há muito tempo ela se tornou um conglomerado de serviços e soluções voltados para pessoas físicas e jurídicas jamais vista antes. Eu separei essa imagem aqui que dá uma noção melhor do que eu quero dizer com esse conglomerado de empresas de serviços, né? A Amazon, há muito tempo, ela tem como objetivo colocar o cliente no centro e criar todo um ecossistema em volta dele a fim de que ele não saia dos produtos Amazon, de que tudo que um cliente precisa, seja ele pessoa física ou jurídica, ele consiga encontrar a solução dentro da própria empresa da Amazon. Quando eu digo tudo, é praticamente tudo mesmo. Ela tem a parte de entretenimento com a Amazon Prime, a Amazon Music, a Twitch, a parte da Amazon Care, que é voltada para a saúde, a Amazon Payment, que é soluções financeiras. Ela adquiriu em 2017 a Whole Foods. Para quem não sabe, a Whole Foods é uma das maiores redes de supermercado americana, e eles adquiriram em 2017 justamente para entrar nesse ramo de varejo alimentar, integrar com os outros produtos. Ela tem a parte da nuvem, ao qual ela é líder, ou seja, é muita coisa, é impressionante como ela conseguiu criar esse conglomerado e atender praticamente todas as necessidades que o ser humano precisa. Ponto muito importante aqui é que ela é uma das líderes em basicamente todas as frentes que ela atua, o que é muito impressionante. Então seja com a Amazon Prime batendo de frente com Netflix, com a Apple, seja com a Amazon Music batendo de frente com o Spotify, seja com a AWS batendo de frente com a Microsoft, com a Google, enfim, ela é uma das líderes em basicamente as frentes que ela atua. Algumas delas ela inclusive é a líder, como é a questão da nuvem, que é um setor extremamente importante e que ela tem 1/3 do mercado, né? Seguido pela Azure, que eu já trouxe no vídeo anterior da Microsoft. Se você não assistiu, assiste lá que tá bem legal. A Google Cloud, a Oracle, enfim, ela consegue bater de frente com empresas que basicamente só se dedicam a fazer aquilo, que é o caso da Spotify, por exemplo, que é o caso da Netflix. Isso é extremamente impressionante e um ponto muito positivo para a própria empresa. E aí você pode até me questionar, falar, Bruno, nem tudo são flores para a empresa. E aquela questão da Rivian, que ela perdeu uma baita grana, o que foi aquele movimento? E a resposta tá aqui.
A Amazon, ela não dá ponto sem nó. Ela já queria fazer a parceria com uma montadora de carros elétricos justamente para integrar esses carros elétricos na logística dela da melhor maneira possível. Se ela vende mais carro para ela mesma, ela valoriza a empresa que ela investiu e ao mesmo tempo ela consegue preços melhores para fazer a frota de carro delas. Pensa o quão inteligentes são esses movimentos, entendeu? Bom, visto tudo isso, chegou a hora da gente classificar lá na nossa prateleira de oportunidades e não poderia ser diferente, né, galera? Eu vou colocar ela na prateleira A, que eu entendo que ela tem números extremamente saudáveis, é uma empresa robusta, ela está no momento gráfico interessante, apesar que, aqui vai um pequeno detalhe, eu gostaria de comprar ela um pouquinho mais abaixo do preço que ela está atualmente, né? Eu acho que seria mais interessante. Apesar que se eu comprasse e ela caísse mais e não mudasse os fundamentos dela, eu não teria problema nenhum em comprar mais e ter um preço melhor. Então é por isso que eu vou colocar ela na prateleira A. A gente colocou a data de hoje, o valor atual e a gente vai analisando se ela vai subir, se vai cair, se mudar alguma coisa no cenário, a gente refaz a análise. E é isso aí, beleza? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se você tem a Amazon, se você pretende comprar ela ou quer alguma análise de alguma empresa em específico. Lembrando que, apesar de eu ter deixado a minha opinião bem clara aqui, ela não passa da minha opinião. É importante que você tenha a sua opinião, faça seus estudos e tome suas próprias conclusões. Beleza, galera? Então é isso, fico aqui, até o próximo vídeo, falou!